O objetivo dessa minha fala, dessa minha conversa com os senhores, é para trazer um pouco da experiência, da prática como advogado, e também por ter tido a oportunidade de também ter me dedicado um pouco à política de classe dentro da advocacia. Eu fui presidente da Associação de Advogados Trabalhistas, como eu disse, eu já sou conselheiro aqui na casa por 5 gestões não consecutivas, atuo na presidência da Comissão de Direito Material do Trabalho e tenho feito algumas participações em concurso de magistratura, na própria Comissão de Organização dos Concursos da Magistratura do Trabalho. Então, o objetivo é trazer um pouco do conhecimento e, às vezes, alguma coisa que eu vá falar, talvez alguns dos senhores já passaram pela situação, de repente poderão passar. Então, enfim, eu acho que, por mais besteira que os senhores possam ouvir, pelo menos ficará aguçado o senso crítico. Então, nada é perdido. Tá? O que eu quero inicialmente dizer, dentro desse contexto, primeiramente, é falar a respeito do relacionamento do advogado e do cliente. Primeiro porque, como todos sabem, nós não podemos, nós temos uma restrição em relação a fazer propaganda. Portanto, nós temos que investir, acima de tudo, no nosso cliente. Porque é o cliente satisfeito que vai levar ao conhecimento dos seus amigos, dos seus parentes, das pessoas com quem ele convive, sobre a atuação nossa. Então, se de repente um advogado imediatista, ou de repente querendo achar que ele é mais esperto do que todo mundo, e querer aproveitar aquela oportunidade que possa existir, ele achar que aquela é a única oportunidade que ele possa ter, ele querer aproveitar aquilo como a única oportunidade, e querer aproveitar tudo de uma vez. E isso como que pode ocorrer? Pode ocorrer de várias maneiras. Primeiro, o advogado, que eu diria que não é advogado, que é bandido de carteirinha, que é aquele que, de repente, recebe o dinheiro do cliente e fica com esse dinheiro na totalidade e vai tentando enrolar o cliente para não pagá-lo. Eu tenho conhecimento de um advogado que nós tínhamos aqui em São Paulo e que ele atendia muito as pessoas menos qualificadas e que, de repente, quando era contratado, ele dizia, o cliente perguntava, doutor, quanto que é? Ele falava 30%. Tudo bem. O cliente ficava naquilo, ia para o juiz do trabalho, normalmente fazia-se acordo nos processos dele, porque ele não está muito preocupado com o direito do cliente, mas sim quanto é que ele ia conseguir receber naquele caso concreto. Fazia-se um acordo, o cliente ia lá no escritório para receber. Exemplo, o acordo foi feito de R$1.000, ele contava o dinheiro e dava 300 para o cliente. Mas, doutor, o senhor não falou que era 30%? Ué, 30% eu estou te dando, por que você quer mais? Tá? Então, quer dizer, isso eu estou mostrando o lado negro do que, de repente, pode acontecer nessa relação. Tá? Então, esses que, de repente, acham que estão levando vantagem agindo dessa forma, estão cavando a sua própria cova. Primeiro, porque o cliente jamais vai fazer referência a ele de maneira positiva. Segundo, que também aquele cliente que for um pouquinho mais esperto vai denunciar, vai representá-lo aqui na OAB. E aqui na OAB, nosso Tribunal de Ética tem sido muito contundente neste aspecto, quando se trata de advogado querer ludibriar o cliente na parte financeira. Porque isso realmente é algo, como eu disse, não é ser advogado, é ser bandido com carteirinha. Então, dessa forma, o Tribunal de Ética tem sido muito contundente. Eu estou fazendo essa observação e, de repente, nós estamos aqui dentro de casa, apesar de estar sendo gravado, mas é importante que as pessoas também tenham conhecimento de que nós tratamos dessa questão aqui dentro. E isso é uma mensagem que eu quero colocar para que o advogado realmente tenha essa preocupação. Porque, acima de tudo, nós também temos uma função social
do ponto de vista de atender a população. Quando você pega uma pessoa mais instruída, ela vai, obviamente, saber o que o advogado pode e deve fazer. Quando pega uma pessoa menos esclarecida, ela entrega com tanta bondade todos os seus problemas jurídicos na mão do advogado, confia tanto, que qualquer coisa que você der para ela assinar, ela vai assinar sem ler. Então, isso é uma questão que nós temos que ter essa responsabilidade, ter o bom senso e, acima de tudo, essa boa índole. E dessa forma, eu diria que, de repente, pode-se até demorar um pouco mais para ganhar o dinheiro. Mas, além de ser um dinheiro honesto, vai ser um dinheiro com mais consistência e seguramente vai criar raízes nisso e seguramente não vai ser qualquer tempestadezinha que vai abalar a estrutura desse advogado. Este é um aspecto. E nesse aspecto, quando o advogado é leal, é transparente com o seu cliente, ele transmite isso de uma maneira muito tranquila, que não precisa ficar com falcatruas. Até outro dia eu estava no tribunal e até numa reunião lá a respeito do concurso da magistratura, eu até tive a oportunidade de relembrar com um magistrado que estava lá, e ele até comentou comigo isso, e eu reprisei, e ele reafirmou que sim, tinha acontecido. Esse magistrado era juiz na época de uma das varas, e, de repente, um dia a diretora da secretaria foi até ele e falou assim: doutor, tem um reclamante aí que quer falar com o senhor. Ah, mas o que ele quer? Ele quer saber se o senhor pode fazer um desconto para ele. Mas como? Não, porque ele disse que foi lá no escritório acertar as contas dele do processo que foi liquidado, e o advogado disse que estava cobrando 30% de honorários e 10% que era a comissão do juiz. Então ele estava lá para perguntar se o juiz não podia fazer um desconto para ele. Tá? Tamanha a ingenuidade do reclamante. Então, veja só, uma pessoa que age dessa forma, um profissional dessa forma, evidentemente que não tem muito futuro. Então, veja, essa preocupação deve haver por parte do advogado, desde o momento em que é procurado pelo cliente. Primeiro, não vamos oferecer ou não vamos querer vender aquilo que nós não podemos entregar. Porque muitas vezes o advogado, às vezes no início de carreira, e muitas vezes se coloca muito advogado no início de carreira, mas não, às vezes um advogado de meia a tempo de atividade, ou já com grande tempo de atividade, ele também pode passar por uma certa dificuldade, que ele acha que aquilo ali é a oportunidade dele poder tirar o pé da lama. E, de repente, não é bem assim. Na realidade, se nós analisarmos todas essas circunstâncias, no momento em que o advogado pega a procuração que o reclamante, eu estou falando especificamente do reclamante, mas isso eu vou falar também a respeito da vertente da reclamada. Quando o advogado pega a assinatura numa procuração, ele está recebendo os poderes que são ilimitados dentro daquilo que está especificado naquela procuração. Paralelamente a isso, o advogado também deve ter a preocupação de já fazer o contrato de honorários, seja por parte do reclamante, seja por parte da reclamada. Por parte do reclamante é relativamente simples, porque normalmente, e a prática tem determinado isso, você fazer um contrato de risco, um contrato ad êxito, ou seja, o reclamante, aquele cliente, vai pagar ao advogado o percentual que ficou estipulado. Se é 10%, se é 20%, se é 30%, não importa. O nosso estatuto da OAB, o nosso código de ética, autoriza até 30%. E aí vem a possibilidade desse 30% ser calculado sobre o bruto recebido ou sobre o líquido. O que significa esse bruto e esse líquido? Porque quando se faz o cálculo, nós temos o valor bruto, depois as deduções de imposto de renda, de INSS, etc., e o líquido. Eu, particularmente, sempre cobrei sobre o líquido, porque eu considero que se o advogado for cobrar 30% de honorários,
Se for um caso que o reclamante tiver que pagar integralmente o imposto de renda 27,5% e mais eventual participação do INSS, evidentemente que ele vai ficar com a menor parte. Então, eu particularmente tenho sempre utilizado o critério, às vezes até recebo alguma crítica, mas eu acho que, apesar de existir a possibilidade do reclamante obter a restituição do imposto de renda, e isso é parcial, não é integral, eu acho que já é uma outra etapa, é um outro problema dele. Tá? Então, outra coisa que nós temos também é que, até 2011, o critério que a Receita Federal utilizava era o critério de caixa, ou seja, de entrada do dinheiro. Então, se, por exemplo, o empregado trabalhou 5 anos na empresa, ele entrou com a reclamação trabalhista, e essa reclamação trabalhista, depois de 5 anos, 10 anos, veio ter o pagamento para aquele reclamante, e vamos admitir que esse valor foi, exemplo, R$100 mil, simplesmente a Receita Federal aplicava a alíquota máxima, que era 27,5%. Por quê? Porque ultrapassava o limite, e isso então era 27,5% em cima dos R$100 mil. Portanto, R$ 27.500 era do governo. A partir de 2011, com uma instrução normativa da Receita Federal, e que sempre foi uma reivindicação nossa como advogados, era no sentido de que não era justo que aquele empregado que trabalhou, exemplo, 5 anos na empresa, ele não recebeu as horas extras, exemplo, espontaneamente pelo empregador, e depois que ele saiu da empresa, ele teve que entrar com uma reclamação trabalhista, fazer as provas e conseguir receber. E quando ele recebeu, que foi tudo de uma vez, R$100 mil, ele tem que pagar pelo limite máximo da tabela do imposto de renda. Com essa instrução normativa, passou-se então a fragmentar essa receita, vamos dizer assim, mês a mês. Então, de tal forma, se esse crédito, ou seja, esse reclamante que tinha esse crédito, correspondia, exemplo, a R$2 mil mês a mês, ele não vai atingir os 27,5%, vai atingir, vamos dizer, 15%. Estou dando um exemplo, que eu também não tenho a tabela aqui. Mas de tal forma que, ao juntar tudo isso, não dá os 27,5%, vai dar exemplo, eu estou aqui só exemplificando, 15%. Então, essa é uma forma mais justa, mais coerente, e eu diria até mais honesta, para se cobrar esse imposto de renda. E não no sistema caixa, mas sim no sistema fragmentado de acordo com a origem daquele crédito. Então, isso trouxe uma condição melhor para o reclamante, e no meu exemplo, como eu cobro sobre o valor líquido, isso veio trazer um certo benefício para o advogado também, porque se ele está cobrando sobre o líquido, nesse exemplo que eu estou dando, o líquido vai ser um pouco maior do que na sistemática anterior. Então, a rigor, essa é uma questão que eu considero importante, que o advogado, ao pegar a procuração do seu cliente, já também estabeleça os honorários e pegue o contrato. Por que é importante este contrato? Primeiro, se nós considerarmos, bom, esse reclamante não tem onde cair morto, portanto, eu executar esse contrato também não vai resolver nada. Mas o contrato tem vários reflexos. Primeiro, o reclamante, ele vai ter aquele compromisso de que ele assinou um contrato com o advogado. Se eventualmente, e isso não é muito raro acontecer, esse cliente quiser dar, entre aspas, um chapéu no advogado e querer fazer um acordo por fora ou coisa dessa natureza, de acordo com o próprio estatuto, e se não me falha a memória, artigo 22 da nossa lei 8.906, que determina que o advogado, juntando este contrato no processo, o juiz é
obrigado a reservar o valor correspondente aos honorários. Então, tem aí uma importância muito grande, é exatamente o artigo 22, parágrafo 4º da Lei 8.906 de 94. E isso, então, dá uma segurança para o advogado. Para o próprio reclamante, o próprio cliente, também é importante, porque muitas vezes pode acontecer do advogado fazer a petição inicial, da entrada, a empresa que naquele momento de dispensar aquele empregado diz, olha, se você quiser procurar seus direitos, procure, porque eu não vou te pagar nada. Quando a empresa recebe a contrafé da reclamação trabalhista, ela imaginava que deveria X para aquele reclamante, quando ela verifica que vem todos os pedidos, porque o reclamante procurou um advogado que conhecia da matéria, e aí vai destrinchar muito mais coisa, e quando a empresa vê aquilo, se surpreende. Aí vem a tentativa de mutreta, de pegar algum colega que trabalhou junto com aquele reclamante, procurá-lo para que possa convencê-lo a receber X, consequentemente não comparece à audiência, esse processo é arquivado. O empregador desonesto vai levar vantagem que pagaria menos para o reclamante e dá um chapéu no advogado, porque o advogado vai ficar sem receber, porque o reclamante recebeu lá clandestinamente, não compareceu à audiência, o processo é arquivado e ficou por isso mesmo. Se existe esse contrato, o reclamante vai ter uma certa preocupação. Poxa vida, eu vou fazer um acordo aqui, mas o meu advogado está com um papel escrito lá e assinado por mim. Então, isso serve até mesmo de um para-choque para o próprio reclamante, em dizer, olha, eu até estou disposto a fazer um acordo, mas o senhor precisa conversar com o meu advogado, porque eu tenho um contrato lá com ele. Então, isso serve para o próprio reclamante ter uma certa proteção em relação àquele seu ex-empregador. E isso, muitas vezes, vem aquelas tentativas de tentar iludir aquele ex-empregado, assim, olha, se você fizer o acordo, ou se você desistir do processo, eu vou te readmitir. Então, você está desempregado, então você vai ter o seu emprego, você tem o seu salário, etc. E de repente, o reclamante acaba entrando nessa. Aí ele vai, desiste do processo, deixa passar um tempo, e aí o empregador demite, e aí já não tem mais condições de reclamar. Então, a rigor, são essas questões de ordem prática que eu quero passar para os senhores, para que possam ter essa preocupação. Dentro desse contexto, eu diria o seguinte, como muitas vezes, e como eu já disse, o advogado também não deve simplesmente falar só as coisas boas para o cliente, porque muitas vezes é um cliente no escritório e ele acha que, pô, vou colocar meu empregador, o meu patrão no pau. Não importa o que vai acontecer. Naquele primeiro momento, você pergunta, bom, o que você tem? Ah, tem horas extras, tem isso, tem aquilo, tal. E, tá bom, mas tem testemunho? Ah, tenho. Mas quanto o senhor quiser. E, de repente, quando chega no dia da audiência, não aparece nenhuma. Ou quando aparece, ele leva o irmão, ou leva alguém que trabalhou, mas não trabalhava junto com ele, trabalhava em outro setor, e isso, evidentemente, traz uma série de consequências negativas. Primeiro, porque o advogado perdeu todo o tempo de fazer aquela petição inicial e, de repente, chega lá e não consegue provar nada. O advogado, muitas vezes, querendo mostrar para aquele cliente que é um bom advogado, a primeira coisa que ele faz é catar a calculadora e o reclamante fala ao cliente dele, olha, eu trabalho 3 horas por dia. Aí, ele faz lá os cálculos, tal, bom, 5 anos que o cara trabalhou lá, todo o período imprescrito, tal, bom, deu 200 mil reais. Ok. Ele vai falar para o cliente que o cliente tem 200 mil reais para receber. Aquele cliente vai sair dali e é capaz até ele já gastar por conta. Depois chega no dia da audiência, não tem testemunha, tem 2 pepinos para o advogado resolver. Primeiro, que aquilo que ele falou para o cliente não vai se concretizar. Sobretudo se nós estivermos falando de matéria de fato, onde precisa ser feita a prova e essa prova é por parte do reclamante.
Se o reclamante não tem testemunha compatível com aquilo que está alegando, evidentemente aqueles R$200 mil vai virar nada. Aí vem a empresa e apresenta uma proposta de R$1.000. O advogado fala assim, você aceita? Ele fala, não, doutor, você falou que eu tinha 200 para receber? Não, mas acontece que você não tem testemunha. Ah, mas o senhor não me falou nada disso. Então, veja, já é um enrosco para o advogado resolver. E na medida em que o advogado pergunta para o cliente dele, tá bom para você? Ele está dando oportunidade para o juiz, para que o juiz interfira nisso, porque se fosse para o cliente responder se está bom ou não, não precisava o advogado ali. O advogado podia ficar em casa e o reclamante não teria o ônus de pagar os honorários. E também, por outro lado, esse advogado não iria contribuir para ter um conceito negativo da classe. Porque se acontece um fato desse, na audiência seguinte, que tem na pauta, quando entra o outro advogado, o juiz já imagina que aquele advogado que está chegando é no mesmo nível daquele que saiu. Então ele já vai para cima. E aí, se é um advogado que tem um pouco mais de conhecimento, vai resistir à postura do juiz. E aí vai criar um certo atrito. Porque o juiz não vai querer que ser, como se diz, destituído da postura dele como autoridade. Então, veja, eu estou dando este exemplo também para mostrar para os senhores que essa deve ser uma preocupação. Ou seja, de alertar o cliente quais são as posições dele no início e também no fim. Por outro lado, se for fazer alguma conta para o cliente, esclarecer detalhadamente que aquilo é uma expectativa, aquilo é um cálculo unilateral, que para se concretizar vai depender das provas produzidas, vai depender que prova que a parte contrária vai apresentar e qual que vai ser o entendimento do juiz. Então, o advogado, ele não precisa ficar prometendo resultado, porque a atividade do advogado é de meio e não de fim. Agora, isso que eu estou alertando é porque, muitas vezes, tem colegas que querem mostrar que é bom advogado e começa a prometer, como eu disse, o que não tem condições de entregar. E isso, seguramente, ele vai arrumar um enrosco para ele no final. Porque, ao invés do cliente agradecer pelo que ele conseguiu, o cliente vai criticá-lo pelo que ele prometeu e não entregou. E eu posso citar um exemplo. Eu tive um caso no meu escritório, que até foi um diretor da Itaipu Binacional, e, na realidade, essa pessoa veio ao meu escritório para que eu entrasse com uma reclamação trabalhista objetivando o vínculo empregatício, mas por todas as características que tinha ali, ele era realmente consultor, ele não era empregado. Mas ele me disse, doutor, eu quero entrar com esse processo, se o senhor estiver de acordo, porque é uma questão política para mim. Então, se eu ganhar, ótimo, se eu não ganhar, tudo bem. E eu, evidentemente, aceitei entrar nesse risco. E fizemos todo o trabalho direitinho, tal. Bom, conclusão, esse processo foi até a TST e nós perdemos. Ou seja, não ganhamos. O que aconteceu? Na semana seguinte que eu dei a informação para o cliente voltou no meu escritório com 1 litro de uísque. Né? Para dizer, doutor, eu vim aqui para te agradecer, porque eu sei que o senhor se empenhou bastante, tal. Quer dizer, então, obviamente, o litro de uísque não pagaria todo o trabalho que eu fiz, mas foi uma forma dele poder reconhecer que o trabalho que eu tinha feito tinha sido satisfatório para ele. Então, mais importante do que isso, mais importante do que o resultado financeiro, foi o conceito que ficou junto àquele cliente. Assim como também, ainda nessa questão de prestação de contas, outro dia mesmo eu fui procurado por um cliente, ele me disse, olha, doutor, eu estou com o meu processo já há 10 anos, a questão de uns 3 anos atrás, eu consegui receber R$400 mil, o meu processo era de 800 mil, mas o meu advogado disse, olha, você está recebendo os 400 mil hoje, mas daqui a 15, 20 dias você vai receber os outros 400. Então, dessa forma, se você estiver de acordo, eu vou cobrar meus honorários sobre os 800.
O cliente, obviamente, acreditou. Não, tudo bem, então o senhor pode cobrar. Bom, faz 3 anos que ele não viu os outros 400 ainda. Então, veja, são determinadas atitudes que o sujeito pode ir para cá falando assim, pô, eu consegui passar a perna no cliente, o cliente me pagou, assinou lá todo o recibo, tal, está de acordo, então eu estou coberto. Até se ele for fazer uma representação contra mim na OAB, eu estou coberto. Ok, mas isso é uma vantagem ilusória, vamos dizer assim. Tá? Então, são essas as situações que ocorrem. Ainda dentro dessa linha, como eu estou dizendo, o advogado, de não ficar prometendo o que não pode entregar, também ele deve ter o mínimo de conhecimento para bem representar o seu cliente. Nem só nas suas pretensões, como também na postura que o advogado deve ter, para não ver no juiz alguém que, pelo fato de estar lá em cima, num pedestal, que esse juiz é melhor do que o advogado. Não é isso. Essa diferenciação muitas vezes existe porque o próprio advogado dá essa condição. O advogado vai ali achando que o juiz vai ajudá-lo. Então é muito comum, diria muito comum é o excesso de linguagem, mas às vezes pode ser comum o advogado falar assim, doutor, o que o senhor acha disso? Não tenho que perguntar isso. Na medida que o advogado faz esse tipo de colocação, ele está se inferiorizando perante o juiz. E ele tem que estar no mesmo nível de reivindicação para que ele possa ser respeitado como profissional, assim como o juiz deve ser respeitado como profissional. E dentro desse contexto vem a questão relativa à forma de pretensão do advogado. Nós sabemos que lá no artigo 840 da CLT, onde estão previstos os requisitos da petição inicial da reclamação trabalhista, é simplório. Endereçamento, qualificação, resumo dos fatos e pedido. A rigor é isso. Mas aquilo é simplório porque em 1943, quando foi editada a CLT, tinha por objetivo, ainda como persiste até hoje, porém de uma forma diferente, a questão do juspostulante. Era para que o trabalhador fosse perante a justiça do trabalho, falasse o que ele pretendia, o servidor tomava aquilo a termo, então não tinha necessidade de nenhuma técnica. Portanto, está ali no artigo 840 quais são os requisitos da petição inicial trabalhista. Agora, se nós estamos falando e nós estamos atuando como advogado, nós temos que ter o mínimo a preocupação de fazer um trabalho tecnicamente bem feito, e aí não se preocupar com o artigo 840 da CLT, mas sim com o artigo 282 do CPC, do Código de Processo Civil, que é um pouco mais formalista e onde traz uma série de requisitos da petição inicial. Então, se o advogado quer fazer um trabalho tecnicamente bem feito, ele não vai fazer uma petição de qualquer jeito. Ah, não, porque é o juspostulante pode. Mas o juspostulante não é para o advogado. O juspostulante é para o cidadão leigo que vai fazer o seu pedido perante a sua reivindicação perante o Justiça do Trabalho. Então, essa diferenciação também existe na petição inicial, um pouquinho de uma restrição que o advogado deve fazer quando ele vai transcrever aquilo que o cliente dele está falando, ele vai colocar no papel. Ele deve ter um pouco de bom senso para também não colocar simplesmente aquilo que o reclamante falou, porque ele tem que adequar aqueles fatos também ao fundamento legal, para que realmente exista coerência no que ele está falando. E para não ficar só no aspecto subjetivo e abstrato, e para mostrar que essas coisas acontecem, e não é muito raro, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, se eu trouxe. Olha, vocês vão me permitir, mas eu vou ter que ler, porque eu não consigo guardar tudo que está aqui. Mas vocês vão ver só o seguinte. Isso uma sentença dada pela 8ª Vara do Trabalho de Goiânia, onde diz o seguinte: o reclamante aduz que foi feito um acerto no sindicato da categoria, onde foram
É que ele está gravando lá. Onde foram pagas as verbas a que fazia jus. Diz que exercia o cargo de ajudante geral, mas também desempenhava funções de conferentes. Colaciona um aresto de jurisprudência. Não, afirma ainda que o reclamante foi acometido de fimose, doença que se agravou pelo peso que o funcionário carregava diariamente no trabalho, bem como problemas nas articulações dos joelhos e, não sendo recomendável o retorno ao emprego, que lhe seja garantida uma indenização. A reclamada contesta todos os pedidos. Passo à análise. Isso o juiz dizendo. No tocante à doença, é evidente que fimose não tem qualquer relação com o trabalho, jamais podendo ser caracterizada como doença ocupacional. Sabe-se que fimose é a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de expor a glande do pênis em razão de o prepúcio ter um anel muito estreito. Como ninguém deve deixar o pênis exposto no trabalho, não pode haver relação entre o citado membro e o labor desempenhado na empresa. Aliás, chega às raias do absurdo a alegação do reclamante. Uma coisa temos que reconhecer: é preciso muita coragem para ajuizar uma ação desse tipo. Não é ser disso doença ocupacional, doença ocupacional é aquela adquirida ou desenvolvida em razão das condições em que a atividade profissional é exercida. Considerando que o problema funcional alegado não possui qualquer relação com o labor desenvolvido pelo demandante, como o próprio autor reconhece em depoimento pessoal, beira a má-fé a alegação constante da prefacial. Ademais, para se caracterizar como acidente de trabalho, o fato ocorrido ou a doença profissional tem que gerar lesão corporal que provoque morte, perda ou redução da capacidade para o trabalho. Impossível alegar que o problema do membro atingido pudesse provocar perdas ou redução da capacidade para o trabalho, já que o dito cujo não deve ser usado no ambiente de trabalho. Vale acrescentar que, para se cogitar de nulidade da dispensa em razão de doença, deve ser uma enfermidade que incapacite o obreiro para o trabalho e não um problema orgânico que não possui qualquer relação com o labor desempenhado na empresa. Veja, tem mais coisas aqui, mas só para dar uma ideia concreta do que é uma petição mal formulada. E eu estou mostrando o lado negativo disso para que vocês possam imaginar o quanto que é vexatório, de repente, alguém receber uma sentença dessa. Agora, é evidentemente que também a capacidade está proporcional à responsabilidade. Então, quer dizer, tem que haver uma compatibilidade entre os fatos narrados e aquilo que vai se pleitear em juízo. Não foi já nenhuma nem duas vezes ao longo da minha atividade profissional que, de repente, eu dispensei o cliente dizendo para você não tem direito. Não, doutor, porque isso, tal. Tudo bem, se você encontrar alguém que faça, você pode seguir, mas eu não vejo essa possibilidade. Veja, um outro exemplo que eu vou colocar aqui de forma resumida é também aquilo que, de repente, o advogado considera o seguinte: eu ponho qualquer coisa aqui, se pegar, pegou. Muitas vezes, imaginando que a empresa não comparece à audiência, vai ser dado a revelia e, consequentemente, a confissão, e tudo que ele alegou é verdadeiro e vai levar vantagem de forma incoerente, ilegal, desonesta. E nesse caso aqui específico, é uma reclamação já bastante antiga, para vocês terem uma ideia. Essa sentença foi dada em setembro de 88, tá? É um processo que eu atuei pela reclamada, e também destaca muito bem isso, porque existia um advogado que ele simplesmente, assim que começou a aparecer o computador,
ele então só mudava o nome das partes. E o restante vinha tudo. Tá? Era igual. E eu, toda vez que fazia essa contestação, eu alertava o juiz. Só que, infelizmente, uns leem, outros não leem, outros se preocupam, outros não. E a coisa foi indo dessa forma até que um dia um juiz pegou esse assunto e foi mais a fundo. E daí, para vocês terem uma ideia, temos aqui, mais uma vez, os mesmos pedidos de A a T, pelo mesmo computador que monotonamente fabrica as mesmas reclamações trabalhistas, mudando apenas o nome das partes. Como sempre, a grande maioria dos pedidos é improcedente, seja porque já satisfeitos, seja porque não há correspondência entre os fatos narrados e os pedidos, seja porque os fatos narrados se distanciam quilômetros da verdade. Isto quando os pedidos não são ineptos por falta de fundamentação. Na inicial, o reclamante afirma que trabalhava das 7 às 22. Em depoimento pessoal, afirma que às vezes prolongava a jornada, recebendo as horas extras, as quais eram corretamente assinaladas no cartão de ponto. O reclamante é honesto nas suas informações, mas o computador faz alternativas delirantes, indevidas horas extras e sua integração. E aí vem, mas vou pegar só o que é mais importante. Passados e repassados, os pedidos explícitos de A a T, de 1 a 20, se fossem numerados, e o computador foi bem esperto em referi-los por letras, o que torna menos evidente o seu número, especialmente ante a pobreza dos resultados alcançados. A petição inicial, produzida pelo computador, confrontada com a prova produzida, é perfeito exemplo de má-fé processual. E enfrentamos situação contraditória, dado que o reclamante, em seu depoimento pessoal, revelou-se pessoa honesta e amante da verdade, pelo que é se de presumir que não apresentasse ele pretensões descabidas e pedidos exóticos. Entretanto, a lei promove a disciplina do processo, impondo à parte que indenize por danos causados pelo comportamento de má-fé. Só à parte pode ser imposta a condenação à reparação pelos prejuízos causados pelo comportamento de má-fé processual. E é irrelevante que a parte seja, neste caso, modesto trabalhador. A pobreza e até mesmo a miserabilidade não autoriza ninguém a usar de má-fé no processo. Quem assim age, qualquer pessoa, responde pelos danos causados. Bem avaliados os dois lados da medalha, a boa-fé do reclamante como pessoa refletida no seu depoimento pessoal, e a má-fé do reclamante enquanto parte espelhada na voraz petição inicial que atropela o direito e faz chacota da justiça, considerado o verso e anverso, a solução que se impõe é impor ao reclamante indenização simbólica que fixo em 100 cruzeiros naquela época. Ao decidir assim, não se deixa de ter presente que, se no processo só o reclamante pode ser condenado, fora do processo o reclamante pode promover a integral responsabilidade de quem agiu em seu nome, se usou mal o mandato. A cumprir tal função fiscalizadora do exercício da profissão está a Ordem dos Advogados do Brasil. Entretanto, não será fácil ao reclamante na ordem prática ressarcir-se de prejuízo a que não deu causa. Seria preciso que tivesse informação e meios para chegar à Ordem dos Advogados, apresentar sua postulação, demonstrar a responsabilidade de quem a tem. Para não fazer injustiça ao reclamante, prefere-se a opção de impor multa simbólica, como já dito. Espera-se, por outro lado, que sirva essa penalidade para lembrar ao computador que deve ele moderar seu apetite, diversificar seu software, ajustar-se aos fatos reais, acomodar-se ao direito, curvar-se aos princípios éticos, fazer do processo instrumento do direito e da justiça. Se o computador não consegue assumir todos esses compromissos com o que é justo e com o que é honesto, se o computador não tem possibilidade de seguir fielmente os compromissos que o advogado assume perante a escola onde recebeu sua formação, perante seus pares e perante a sociedade, neste caso, melhor será que o computador seja deixado de lado
e ressurge a figura tradicional do advogado, com seu comportamento moral de participar construtivamente na realização da justiça. Veja, essa é uma outra situação. E que, obviamente, isso serve para, de repente, alguém que possa imaginar que fazer simplesmente uma petição inicial, porque eu vou colocar que meu empregado trabalha 24 horas por dia, porque enquanto ele não está trabalhando, ele está dormindo dentro da empresa. Ok, eu acho que se ele tiver uma função que é também de vigilante, para guardar o patrimônio do empregador, até pode ser, desde que ele tenha testemunha para isso. Então, às vezes, a realidade pode ser aquela, mas da forma em que é colocada, ela passa a ser uma situação insustentável. Então, na realidade, essa sensibilidade o advogado deve ter para que realmente ele possa ter o respeito de quem vai analisar o processo, seja por parte da parte contrária, ou seja, através do próprio juiz. E essa situação, nós também temos que ter a preocupação no que diz respeito àquilo que é de relação entre o advogado e o cliente e as próprias testemunhas. A gente ouve muito que o advogado não deve orientar a testemunha. Isso eu concordo e acho também que não deve. Mas ninguém vai me tirar a minha liberdade de conversar com a testemunha para eu saber se aquilo que ela tem conhecimento interessa para o processo ou não. Porque muitas vezes, se o advogado não tem essa conversa prévia com a testemunha, ele pode perder tempo, porque ele vai levar para dentro da audiência alguém que é irmão do reclamante, ou de repente que é um caso do reclamante e vice-versa. Então isso é uma situação que o advogado tem que ter essa liberdade. Agora, evidentemente que não deve o advogado querer colocar suas palavras na boca da testemunha, porque ele corre um risco muito grande. Porque se for um advogado na parte contrária que tem experiência, tem conhecimento, e ele vai começar a apertar a testemunha, ou mesmo o juiz, ele vai chegar numa hora que vai dizer, doutor, foi o advogado que mandou falar isso. Pronto, aí é o fim. Então, essa situação, o advogado tem que ter domínio e autoridade e confiança para poder estar questionando a testemunha para saber se aquilo que a testemunha tem de conhecimento interessa ou não para o processo. E nesse aspecto também, quando se advoga para a reclamada, deve também o advogado ter a transparência de, em elaborando a sua contestação, dar prévio conhecimento para a empresa, especificamente para o preposto, para não correr o risco de repente, ele escrever uma coisa e quando chegar lá na audiência, o preposto vai para outro lado. E aí, evidentemente, é um prato cheio para a parte contrária, ou seja, para o reclamante. Dentro desse contexto, também, para que possa orientar adequadamente o seu cliente, o advogado deve pontuar todas as questões, mas para isso também, não pode o advogado querer chegar 5 minutos atrasado. Então, também essa é uma cautela que o advogado deve ter, sobretudo em São Paulo, com esse trânsito maluco, ele se programar para sair mais cedo do escritório, ir para a audiência e dar tempo de conversar com o cliente dele, para que ele possa, primeiro, ter condições de acalmar o cliente. Porque o advogado está todo dia ali, o cliente vai esporadicamente. Muitas vezes o reclamante ele chega ali e ele tem uma postura mais de réu do que de autor. Então essa conversa do advogado com o cliente é importante. Mesmo o reclamado, muitas vezes o reclamado nunca foi ali, ele acha que está fazendo um crime porque ele foi chamado na justiça. Então isso também faz parte do advogado de ter essa preparação com o seu cliente. Isso é tão importante a ponto de que eu vou citar aqui um exemplo.
num determinado processo trabalhista, movido contra uma, eu vou colocar aqui, foi uma padaria, não precisa dizer que o dono era um português, e também não tem nenhuma colocação pejorativa, porque eu também sou de origem portuguesa, mas o que aconteceu? Aconteceu que, diante daquele caso concreto, o reclamado, o reclamante, aí o juiz pediu para que o reclamado saísse, porque ia ouvir o depoimento do reclamante. O reclamante lá sentou-se, e de acordo com o que estava na petição inicial, o juiz perguntou qual era o seu horário lá. Ah, doutor, eu trabalhava lá das 5 da manhã até 1h da manhã. Eu só descansava da 1 até as 5. Além disso, eu tomava café, eu almoçava em pé no balcão, porque tinha muito cliente e pouco empregado, então essa era a rotina do dia a dia. O juiz ficou meio atento, ok, acabou de ouvir o depoimento do reclamante, mandou o reclamante sentar ao lado do advogado e mandou chamar o reclamado. Quando o reclamado sentou-se, o juiz falou: seu Joaquim, o seu empregado está me dizendo aqui que ele trabalhava na sua padaria das 5 da manhã até 1h da manhã do dia seguinte. Comia em pé, e porque era muito ativo lá no dia a dia. Isso é verdade? Ele falou: doutor, verdade é, quero ver ele provar. Então, quer dizer, diante desse depoimento, o juiz acolheu como uma confissão. Tá certo? Então, veja, um detalhe tão insignificante que, de repente, passou batido, e aquele reclamado, tá, de uma forma simplista, acabou entregando tudo. Mas por quê? De repente, por falta de orientação do advogado. Dentro desse mesmo contexto, também o advogado deve ter uma postura de controle da situação. E eu já disse, de repente você chega numa audiência e o juiz, como os senhores sabem, primeiramente o juiz tenta a conciliação para depois receber a contestação. Isso traz um certo desconforto, sobretudo quem não tem familiaridade, que fala: pô, o juiz já está propondo um acordo e nem viu a defesa, mas isso é o que está na lei. Então, primeiro tenta-se a conciliação para depois receber a contestação. Nessa tentativa de conciliação, vira a empresa e fala: doutor, a proposta é R$5.000. E eu já disse isso daqui, vou repetir. Vira o advogado do reclamante e pergunta: para você está bom? O cliente vai ficar perdido. E como eu já disse, o juiz, nessa condição, dentro do seu poder de persuasão, o juiz vai querer interferir e falar: o senhor, o reclamante, essa proposta da empresa está muito boa. Por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. E o advogado perde o espaço dele. Então, o advogado tem que estar preparado previamente para o plano A, para o plano B e plano C. Ou seja, olha, o que nós estamos discutindo aqui, as suas testemunhas são muito boas, portanto, se for fazer um acordo, a nossa contraproposta ou proposta é exemplo, estou dando aqui exemplo, R$50.000. Menos de que isso, vamos tocar o processo para frente, porque as testemunhas vão provar o que você tem para dizer. Mas o advogado tem que ter sensibilidade e conhecimento do que está falando e conhecer o processo. Aí, quando chega lá dentro, o advogado vai e oferece R$5.000. Doutor, o reclamante aceita essa proposta? Não, excelência, não aceita. Ah, é, doutor? Quanto que é a contraproposta? 80.000. Tá? Por quê? Porque se ele falar que é 50, o juiz vai fazer a soma e vai fazer a média salomônica, 50 com mais 5 dá 55, consequentemente a metade é 27,5. Essa vai ser a proposta do juiz. Então, se falar que é 80, ele vai dizer que é 85, divide por 2, vai dar 42,5. Então, já está mais próximo dos 50 que ele tinha combinado com o cliente dele. E o advogado tem que assumir essa responsabilidade.
Se o cliente não gostar, ele já definiu lá anteriormente o plano A, B e C, como eu disse. E o advogado vai segurar essa peteca. Não, eu realmente, como eu já tinha conversado com você, a situação é essa. Agora, o que acontece? Como eu disse também já, se chegou nessa conversa preliminar com a testemunha, uma testemunha é irmão, a outra testemunha é a namorada, e a outra testemunha não trabalhou junto com o reclamante durante aquele período que ele está reivindicando. Então, a prova, se for o caso que a prova é toda dele, obviamente que não vai adiantar. Olha, a situação que está aqui, eu pedi para vocês verem testemunhas, aí tem as mutretas. Manda embora uma testemunha, tá? E vamos dizer que a testemunha tal não compareceu, e com isso vamos tentar adiar a audiência e você vai arrumar outra testemunha. Então, isto é um jeitinho que dá para fazer, mas desde que isso não seja revelado a ponto de repente, dizer a parte contrária que a testemunha estava lá presente e foi mandada embora. Então, isso também tem que ter cautela para, de repente, não vir responder por uma litigância de má-fé. Então, isso tudo são situações que podem ocorrer e entrando na audiência e aí havendo uma proposta que, de repente, aquele lá, como eu citei, falou que o reclamante tinha 200 mil para receber e, de repente, chega ali na audiência, a empresa oferece 2 mil. Aí, obviamente, o advogado tem que ter a confiança do cliente, dizer, olha, essas testemunhas suas não valem nada. Então, se eles oferecerem lá 500 reais, pode pegar, que já pagou a condução para você vir até aqui. O advogado tem que ter essa autoridade perante o cliente e o cliente ter essa confiança para aceitar o que o advogado está falando. E o advogado só vai ter essa autoridade se ele for leal e transparente com o seu cliente. Então, essas são situações que a gente pode enfrentar no dia a dia e que o advogado tem que estar preparado. Uma outra questão que a gente enfrenta muito e vocês já devem ter passado por isso, eu não sei qual que é a razão, mas eu acho que é mais uma questão de autoafirmação da autoridade do juiz, porque quando você vai para uma audiência e lá na audiência se trata de um acordo e faz o acordo em audiência, se o pleito é de 100 mil e o reclamante aceitar fazer um acordo por R$1.000, o juiz homologa, até dispensa a empresa de custas e até mesmo considera como verba indenizatória, manda fazer lá aquela composição e homologa o acordo. O que torna-se muito difícil é quando, mesmo num processo que já está em andamento há muito tempo, e as partes fazem um acordo por petição. Aí é uma dificuldade danada, porque muitas vezes o juiz vai determinar, e muitas vezes é um despacho já está pré-pronto na secretaria, intime-se o patrono para que o reclamante compareça à secretaria da vara para ratificar os termos do acordo. Veja o enrosco que nós ficamos como advogado. Se você aceitar aquilo e levar o cliente, você está implicitamente aceitando que aquela desconfiança do juiz é verdade. Portanto, você está levando o reclamante lá para ratificar os termos do acordo. Se você resiste e vai questionar essa postura do juiz, se for um acordo feito onde a reclamada só vai pagar depois da homologação, você vai ter um enrosco porque a empresa não vai pagar porque ela está esperando a homologação e se você for questionar isso, vai demorar para ser homologado. Então, de acordo com essa situação real e concreta, o advogado deve se posicionar. Ou, em função do direito e da agilidade na solução do conflito, no interesse do seu cliente, ele abre mão dessa questão de prerrogativa e vai atender o anseio do seu cliente, ou ele vai resistir. E eu quero dizer para vocês que eu já enfrentei situação dessa natureza, onde, felizmente, o acordo foi feito e não tinha essa condição impondo que só seria pago depois
de homologado o acordo. E aí aconteceu o seguinte, eu vou também mais uma vez ler, porque fica mais fiel. E eu peticionei para o juiz, dizendo o seguinte, consta do despacho suprarreferido, comparecer na secretaria em 10 dias, a fim de ratificar pessoalmente o acordo protocolizado, sob pena de sua não homologação e do regular prosseguimento do feito. Ou seja, não homologaria o acordo e o processo continuaria. Bem, isso é uma postura do juiz, querendo também, vulgarmente falando, caçar pelo em ovo. Porque se todas as orientações, desde o CNJ, das tentativas dos tribunais de fazer semana de conciliação, etc., por que o juiz vem com esse tipo de postura? Só pode ser essa que eu falei, ou seja, de mostrar a autoridade dele. Ah, não veio aqui, então vem o reclamante participar aqui da audiência. Sendo que, neste caso aqui, não era para ir lá para falar para o juiz que ele estava de acordo, era para ir na secretaria. E para quem conhece isso sabe, você chega no balcão da secretaria, simplesmente o atendente do balcão vai certificar que o reclamante esteve lá e passou batido. E eu realmente, não é o primeiro caso, eu tenho resistido a isso. E aí eu vou dizer para vocês, e eu disse aqui na petição, cabe ao juiz, nos termos do artigo 765 da CLT, ampla liberdade na direção do processo e velará pelo andamento rápido das causas, podendo designar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Ao advogado, cabe o dever de proceder de forma que torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia, em atendimento ao preceituado através do caput do artigo 31 da Lei 8.906 de 94, Estatuto da Advocacia. Diante do caso concreto, tem-se que a reclamante outorgou poderes expressos para o seu patrono para defendê-la, inclusive podendo transigir, receber importâncias, dar recibo e quitação, firmar compromissos e acordos, conforme instrumento procuratório juntado aos autos. O patrono da reclamante, ao firmar acordo com as reclamadas, o fez com base nos limites dos poderes que recebeu da sua constituinte, portanto, dentro dos limites legais. Ainda, por uma questão de cautela, transparência e lealdade com a cliente, o patrono que assina essa peça processual fez questão de contatá-la, dando licença das negociações, tendo inclusive obtido sua anuência através do e-mail datado de 14 de 4 de 2003, onde expressa sua concordância. Nesse caso, essa cliente estava em Londres, no momento que eu fiz essa transação. Ademais, essa providência foi tomada visto que a reclamante está trabalhando em Londres, na Inglaterra, a serviço do seu atual empregador, com previsão de retorno somente no final do mês de maio, próximo futuro. Cópia anexa. Com a devida máxima vênia, porque isso sempre é uma cautela que nós devemos tomar, né, sempre com a devida vênia, ou seja, pedindo desculpa, tal, mas mete bala. Com a devida máxima vênia, é de se concluir que a determinação desse juízo em impor que a homologação do acordo está condicionada à presença da reclamante à meritíssima secretaria da vara para ratificar os termos do acordo é jogar o advogado numa vala pejorativa de que sua atuação não merece fé. Ademais, o patrono da reclamante que subscreve esta peça processual tem consciência da sua responsabilidade profissional e social, não podendo de forma alguma, bem como sob nenhum pretexto, aceitar essa condição imposta por esse juízo, ou seja, que para efetivar a homologação do acordo firmado nos autos, depende do comparecimento da reclamante à secretaria da vara. Tem-se que essa exigência é abusiva e beira duvidar da atuação moral do advogado. Ainda, não é justo e nem mesmo coerente esse tipo de exigência,
pois desde o início da propositura da presente ação, ninguém questionou o nível de atuação do patrono da reclamante, seja do ponto de vista moral ou técnico profissional. Portanto, não faz sentido que, após a materialização do direito da reclamante, ser o advogado colocado em uma condição de dúvida sobre a sua atuação. Diante do exposto, requer a reconsideração do despacho com a consequente homologação do acordo noticiado nos autos. Vocês sabem o que aconteceu com isso? Aconteceu o seguinte: depois de tudo isso, a juíza colocou nada a considerar. E aí, eu fiquei meio que com a brocha sem a escada, né? Coincidentemente, nessa semana a cliente voltou para o Brasil. E eu conversei com ela. Eu falei, a situação é essa. Produtor, eu estou entendendo perfeitamente o que o senhor está fazendo. Eu concordo com o senhor, mas se o senhor quiser, eu vou lá. Eu falei, tá legal, então nós vamos. Eu fui com a cliente, e aí, obviamente, em função da necessidade da cliente receber o acordo, eu acabei cedendo, e a cliente, então, compareceu à secretaria e ratificou o acordo. Mas o que eu quero dizer com isso? Se não fosse o fato dela ter voltado, eu teria que entrar com uma medida correcional, ou seja, com a reclamação correcional junto à corregedoria. Porque, lamentavelmente, e naquela oportunidade eu pesquisei, e lamentavelmente, eu não sei, nós estamos já 1 hora falando, né? Se vocês não estiverem cansados, eu continuo. Bem, o que acontece? Aí eu vou verificar, e existe a súmula do TST, de número 418, que diz o seguinte: a concessão de liminar ou homologação de acordo constituem faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança. Ou seja, se o juiz não homologa o acordo, já estou alertando que não é cabível o mandado de segurança. O que poderia caber, eventualmente, seria uma representação junto ao CNJ, para, como diz, jogar farinha no ventilador de vez, e também uma representação junto à corregedoria contra esse juiz, porque, a rigor, o fato dele estar exigindo que o reclamante ou a reclamante compareça à vara para ratificar o termo do acordo, não significa nada. Se o juiz marcasse uma audiência para homologar aquele acordo, até poderia dar uma roupagem diferente, porque estaria perante o juiz e, sobretudo, com base no artigo 765 da CLT, o juiz tem ampla liberdade na atuação do processo. Mas eu estou fazendo essa observação e levantando essa questão junto a vocês, para que vocês possam saber que, a rigor, não é tudo que o juiz determina que nós devemos nos curvar. Num outro caso, já há algum tempo ocorrido, foi um acordo que eu fiz num processo já em execução, e o objetivo era o seguinte: já estava depositado o dinheiro em juízo, onde o reclamante levantaria 80% e a empresa levantaria 20% da garantia do juízo de execução que estava lá já depositado. E fizemos este acordo, protocolamos, e depois de 1 semana eu fui lá já imaginando que o alvará já estava pronto, quando eu sou surpreendido com um despacho, nesse sentido, que deveria comparecer para ratificar os termos do acordo. Eu falei com a diretora e fui conversar diretamente com a juíza. E quando eu cheguei lá para falar com a juíza, era um processo de 5 volumes, né? A juíza falou, pois não, doutor. Eu falei, excelência, a situação é essa. E contei para ela o que estava acontecendo. Ela falou, doutor, infelizmente eu não tenho condição de identificar cada advogado. Portanto, a orientação é genérica para todos. Eu falei, tudo bem, excelência, só que eu, particularmente, não me considero enquadrado nessa generalidade. Portanto, eu gostaria que Vossa Excelência revisse isso. Ela mandou chamar a diretora e falou, olha, pode reconsiderar esse despacho, prepara o alvará para o doutor. Veja, aquilo para mim foi uma vitória, não no sentido que eu estava querendo criar embaraço, mas eu não me sinto confortável o fato do juiz, de repente, generalizar
isso e querer colocar-me dentro daquela situação generalizada. Então, quer dizer, ele pode até continuar com a postura dele, eu posso até ceder, mas está registrado lá a minha postura e minha posição. Mas isso é o que eu estou dizendo. Cada caso é um caso e que vocês devem analisar se vale a pena enfrentar aquela situação ou não, isso em benefício do cliente. Então, essa é a situação que nós temos. E a partir daí, pode ter certeza que o juiz começa a ter uma certa preocupação com você, advogado, também. Agora, lamentavelmente, nós temos situações onde nós somos chamados para a briga, no bom sentido, e que nós temos que realmente dar a cara para ser batida. Agora, ao advogado cabe a sensibilidade para saber se é o momento de enfrentar ou se é o momento de recuar. Depende muito da sensibilidade de cada um. Exemplo, você está numa audiência, e já aconteceu comigo, eu fazer 3 perguntas e o juiz indeferir todas. E eu disse para ele, excelência, se o senhor continuar indeferindo, fica difícil. Ele falou, doutor, se o senhor continuar fazendo essas perguntas, eu vou indeferir porque são impertinentes. Eu disse, excelência, pode ser impertinente a vossa excelência, mas vossa excelência não é o único juízo desse processo. Nós temos o duplo grau de jurisdição. Ele falou, doutor, o senhor tem mais perguntas? Eu falei, tenho. E continuei fazendo as perguntas. Antes disso, eu falei, desculpa, excelência, eu quero que o senhor consigne as perguntas que eu formulei e você indeferiu. Ele falou, doutor, eu vou consignar isso no final. Essa é uma estratégia do juiz, porque deixando para o final o advogado esquece e passa batido. Então eu fiz questão de anotar na minha pasta, né? E ele então me chamou a atenção as 2, 3. Doutor, o senhor tem mais perguntas? Eu falei, tenho. Até a terceira eu falei, o senhor pode deixar eu exercer minha atividade com tranquilidade? Porque aí já ficou uma questão mais áspera. Ele falou, tudo bem, doutor, só que eu não tenho aqui o tempo todo para esperar o senhor. Eu falei, tudo bem, excelência. Posso fazer a próxima pergunta? Pode. Aí eu fiz a pergunta. Bom, continuei fazendo a pergunta. Aquelas 3 perguntas que ele tinha indeferido, eu as reformulei e passaram batidas. E ele fez as perguntas, etc. No final, ele não quis deixar passar batido, ele virou para mim, doutor, o senhor tem algum requerimento a fazer? Eu falei, não. Ele falou, pois eu acho que tem. Eu falei, não, senhor, não tem, não, o senhor tem sim. Eu falei, bom, se o senhor está tão preocupado com o requerimento que eu tenho que fazer, o senhor diga para mim qual é o requerimento. Aí ele falou assim, são as perguntas que eu indeferi, e o senhor disse que ia consignar ao final. Eu falei, não, senhor, não precisa porque eu já reformulei as perguntas e você deferiu. Aí ele ficou pé da vida, né? Tá? E tudo bem, mas veja, são determinadas situações que a gente é chamado para briga, entre aspas, você tem que enfrentar. Tá? Mas, enfim, essas são situações que podem ocorrer. Agora, é óbvio, para isso você tem que ter segurança para poder estar questionando naquela situação, não você é engolido. Então, não adianta querer cutucar a onça com a vara curta. Né? Então, essa é a situação que nós enfrentamos no dia a dia. Nesse sentido, eu tenho dito sempre, e até outro dia eu disse numa sustentação oral que eu fiz no tribunal, e vou dizer para vocês como que é complicado. Porque, infelizmente, às vezes você trabalha num processo, como já aconteceu comigo, e nesse caso concreto, foi um processo de 13 anos. Estava para receber, levantar o dinheiro. A juíza, porque ela ficou sentada em cima desse processo, eu a levei para a corregedoria. E no dia que eu fui à corregedoria para conversar com a corregedora, coincidentemente, essa juíza estava saindo da sala da corregedora. E eu, evidentemente, como eu disse, não sou de cutucar a onça com vara curta. Quando ela passou por mim, ela falou, boa tarde, doutor. Eu falei, boa tarde, excelência. A desembargadora veio e falei, excelência, o assunto que eu quero tratar com a senhora diz respeito à doutora, não vou nem falar o nome, que está saindo. A senhora não quer chamá-la para participar? Ela falou, tá bom. Mandou a secretaria chamar, a pegou no elevador, ela voltou, e fiz a reunião lá, estava eu, um outro colega do meu escritório, e um advogado do arrematante, que ainda não tinha recebido a carta de arrematação daquele bem. E aí eu explanei tudo o que tinha acontecido, e eu falei, excelência, caso eu esteja omitindo ou acrescentando alguma coisa, a doutora está aqui, ela pode alterar o que eu estou falando.
Ela concordou, falou, não, é isso mesmo, tal. Mas ela tinha passado um tempo já sem liberar esse dinheiro. Mas ela conseguiu justificar, porque naquela oportunidade, foi o ano passado, ou retrasado, tivemos greve do Correio, greve do Serventuário da Justiça do Trabalho e greve dos bancários. E com isso, realmente, ela não teve condições de dar sequência, porque dependia de intimar a parte contratual. Bom, no fim, ela acabou ainda justificando a situação. Mas ficou ali colocado a minha posição. Ok. Quando foi o processo para poder expedir o alvará, ela simplesmente deu uma decisão dizendo, em outras palavras, que existia uma multa que estava sendo imposta para a empresa e que, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do artigo 411 ou 461 do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria de ordem pública, não transitava em julgado. Portanto, ela retificava e determinava que fossem refeitos os cálculos. Isso o processo já tinha até o TST e voltado. E aí, o que fazer? Eu entrei com um pedido de reconsideração a ela, e caso ela não aceitasse ou não reconsiderasse, que fosse acolhido com agravo de petição, porque já é um recurso na fase de execução. E assim ela determinou que não cabia reconsideração no agravo de petição, portanto que processasse o recurso e subisse. Foi para o tribunal. A questão de 15 dias atrás foi julgado esse recurso lá. E eu fui, então, fazer a sustentação oral. E, coincidentemente, na sessão, estava presente, não participando do julgamento, mas a então corregedora. E eu, então, fiz a exposição e chamei a corregedora ao fato. Tanto é verdade que a desembargadora tal, então corregedora, deve se lembrar desse fato, tal. Bom, o que aconteceu com isso? Eu, então, da tribuna, eu disse, excelências, o pior que pode acontecer para um jurisdicionado é quando encontra pela frente um magistrado mal intencionado ou mal preparado, que ao invés de julgar o processo, quer julgar o advogado. E concluí a minha sustentação. Bom, perdi por 3-0. Tá? Mas não em função dessa minha manifestação. É porque realmente eles entenderam que era matéria de ordem pública e por essa razão não estaria transitado em julgado e o juiz poderia alterar. Lógico que isso é matéria para recurso de revista, etc. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente, em determinada situação, a gente está em cima do fio da navalha. Ou você fica quieto e deixa a coisa acontecer, ou você vai para cima e, de repente, você tem que resistir a algum autoritarismo, tá, que pode surgir. Agora, o que acontece? Eu iria ficar sendo submisso à omissão dela e deixando de prestar contas para o meu cliente, e, sobretudo, porque também não era um valor tão insignificante, e o cliente também queria ter uma resposta daquilo. Então, veja, essas são situações que nós encontramos. Portanto, eu digo o seguinte, ser advogado não é somente um meio de ganhar dinheiro. Ser advogado também tem que haver uma dedicação e, acima de tudo, ter disposição. Não quero citar eu como exemplo, porque eu acho que não sou um dos melhores, porque eu tenho quase 30 anos de atividade profissional, tenho 58 anos de idade e já tenho 3 safenas. Tá? Então, quer dizer, na realidade, e coincidentemente está fazendo um ano esse mês agora de novembro, no próximo mês de novembro. Então, na realidade, são essas coisas que acontecem. Agora, quem quer levar na meia boca, pode levar. Eu, por exemplo, conheci um advogado que ele me falou, doutor, mas que perda de tempo ficar fazendo recurso? Enquanto fazer um recurso, eu já faço mais 10 petições iniciais. Eu vou para a audiência, se der acordo, está ótimo. Se der sentença, eu executo o que está na sentença. Eu não vou fazer recurso. Então, veja, alguém desse jeito pode ser chamado de advogado?
Não pode. Então, veja, é difícil, é complicado, mas para quem tem prazer em fazer o que faz, realmente tem algo mais para ser oferecido. Então, na verdade, é isso que a gente enfrenta no dia a dia. Acima de tudo, no nosso cliente, porque é o cliente satisfeito que vai levar ao conhecimento dos seus amigos, dos seus parentes, das pessoas com quem ele convive, sobre a atuação nossa. Então, se de repente um advogado imediatista, ou de repente querendo achar que ele é mais esperto do que todo mundo, e querer aproveitar aquela oportunidade que possa existir, ele achar que aquela é a única oportunidade que ele possa ter, ele querer aproveitar aquilo como a única oportunidade, e querer aproveitar tudo de uma vez. E isso como que pode ocorrer? Pode ocorrer de várias maneiras. Primeiro, o advogado, que eu diria que não é advogado, que é bandido de carteirinha, que é aquele que, de repente, recebe o dinheiro do cliente e fica com esse dinheiro na totalidade e vai tentando enrolar o cliente para não pagá-lo. Eu tenho conhecimento de um advogado que nós tínhamos aqui em São Paulo e que ele atendia muito as pessoas menos qualificadas e que, de repente, quando era contratado, ele dizia, o cliente perguntava, doutor, quanto que é? Ele falava 30%. Tudo bem. O cliente ficava naquilo, ia para o juiz do trabalho, normalmente fazia-se acordo nos processos dele, porque ele não está muito preocupado com o direito do cliente, mas sim quanto é que ele ia conseguir receber naquele caso concreto. Fazia-se um acordo, o cliente ia lá no escritório para receber. Exemplo, o acordo foi feito em R$1.000, ele contava o dinheiro e dava 300 para o cliente. Mas, doutor, o senhor não falou que era 30%? Ué, 30% eu estou te dando, por que você quer mais? Tá? Então, quer dizer, isso eu estou mostrando o lado negro do que, de repente, pode acontecer nessa relação. Tá? Então, esses que, de repente, acham que estão levando vantagem agindo dessa forma, estão cavando a sua própria cova. Primeiro, porque o cliente jamais vai fazer referência a ele de maneira positiva. Segundo, que também aquele cliente que for um pouquinho mais esperto vai denunciar, vai representá-lo aqui na OAB. E aqui na OAB, nosso Tribunal de Ética tem sido muito contundente neste aspecto, quando se trata de advogado querer ludibriar o cliente na parte financeira. Porque isso realmente é algo, como eu disse, não é ser advogado, é ser bandido com carteirinha. Então, dessa forma, o Tribunal de Ética tem sido muito contundente. Eu estou fazendo essa observação e, de repente, nós estamos aqui dentro de casa, apesar de estar sendo gravado, mas é importante que as pessoas também tenham conhecimento de que nós tratamos dessa questão aqui dentro. E isso é uma mensagem que eu quero colocar para que o advogado realmente tenha essa preocupação. O objetivo dessa minha fala, dessa minha conversa com os senhores, é para trazer um pouco da experiência, da prática como advogado, e também por ter tido a oportunidade de também ter me dedicado um pouco à política de classe dentro da advocacia. Eu fui presidente da Associação de Advogados Trabalhistas, como eu disse, eu já sou conselheiro aqui na casa por 5 gestões não consecutivas. Atuo na presidência da Comissão de Direito Material do Trabalho e tenho feito algumas participações no concurso de magistratura, na própria Comissão de Organização dos Concursos da Magistratura do Trabalho. Então, o objetivo é trazer um pouco do conhecimento e, às vezes, alguma coisa que eu vá falar, talvez alguns dos senhores já passaram pela situação, ou, de repente, poderão passar. Então, enfim, eu acho que, por mais besteira que os senhores possam ouvir, pelo menos ficará aguçado o senso crítico. Então, nada é perdido. Tá?
O que eu quero inicialmente dizer, dentro desse contexto, primeiramente é falar a respeito do relacionamento do advogado e do cliente. Primeiro porque, como todos sabem, nós não podemos, nós temos uma restrição em relação a fazer propaganda. Portanto, nós temos que investir, porque, acima de tudo, nós também temos uma função social do ponto de vista de atender a população. Quando você pega uma pessoa mais instruída, ela vai, obviamente, saber o que o advogado pode e deve fazer. Quando pega uma pessoa menos esclarecida, ela entrega com tanta bondade todos os seus problemas jurídicos na mão do advogado, confia tanto, que qualquer coisa que você der para ela assinar, ela vai assinar sem ler. Então, isso é uma questão que nós temos que ter essa responsabilidade, ter o bom senso e, acima de tudo, essa boa índole. E dessa forma, eu diria que, de repente, pode até demorar um pouco mais para ganhar o dinheiro. Mas, além de ser um dinheiro honesto, vai ser um dinheiro com mais consistência e seguramente vai criar raízes nisso e seguramente não vai ser qualquer tempestadezinha que vai abalar a estrutura desse advogado. Este é um aspecto. E nesse aspecto, quando o advogado é leal, é transparente com o seu cliente, ele transmite isso de uma maneira muito tranquila, que não precisa ficar com falcatruas. Até outro dia eu estava no tribunal e até numa reunião lá a respeito do concurso da magistratura, eu até tive a oportunidade de relembrar com um magistrado que estava lá, e ele até comentou comigo isso, e eu reprisei, e ele reafirmou que sim, tinha acontecido. Esse magistrado era juiz na época de uma das varas, e, de repente, um dia a diretora da secretaria foi até ele e falou assim: doutor, tem um reclamante aí que quer falar com o senhor. Ah, mas o que ele quer? Ele quer saber se o senhor pode fazer um desconto para ele. Mas como? Não, porque ele disse que foi lá no escritório acertar as contas dele do processo que foi liquidado, e o advogado disse que estava cobrando 30% de honorários e 10% que era a comissão do juiz. Então ele estava lá para perguntar se o juiz não podia fazer um desconto para ele. Tá? Tamanha a ingenuidade do reclamante. Então, veja só, uma pessoa que age dessa forma, um profissional dessa forma, evidentemente que não tem muito futuro. Então, veja, essa preocupação deve haver por parte do advogado, desde o momento em que é procurado pelo cliente. Primeiro, não vamos oferecer ou não vamos querer vender aquilo que nós não podemos entregar. Porque muitas vezes o advogado, às vezes no início de carreira, e muitas vezes se coloca muito advogado no início de carreira, mas não, às vezes um advogado de meia a tempo de atividade, ou já com grande tempo de atividade, ele também pode passar por uma certa dificuldade, que ele acha que aquilo ali é a oportunidade dele poder tirar o pé da lama. E, de repente, não é bem assim. Na realidade,